dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física Básica sobre termodinâmica, né? Para a gente conseguir começar a estudar a termodinâmica, né, naquela partezinha que a gente falou lá, chamada termologia, né, o estudo aí da temperatura, de como se mede temperatura e energia térmica e calor, né? Primeiro nós temos que definir o que é temperatura, né? Temperatura, todo mundo mais ou menos já tem assim um conceito prévio do que é temperatura, um conceito intuitivo do que é temperatura. Esse conceito intuitivo nem sempre está muito correto. Ok? Você quer ver aqui um exemplo? Bom, pega um ferro de passar roupa. Esse ferro de passar roupa está ligado na tomada, está na temperatura ali mais ou menos de algodão. Bom, se você pegar aquele aspersor de água, né, que as pessoas passam, que tem um pouquinho de amido de milho para deixar a roupa bem passadinha, bem engomadinha, né? Se você joga aquela água no ferro, a água automaticamente ela evapora, né, praticamente ao encostar na superfície do ferro. Bom, se alguém pedir para você colocar a mão ou lamber aquele ferro, você não é besta de lamber, porque você sabe que aquilo está extremamente quente, a temperatura daquilo é alta, né? Então você tem mais ou menos uma noção do que é temperatura, né? Da mesma maneira que se você pega um gelo, né, você também sabe que o gelo ele vai estar frio. Você sabe que você pode pegar no gelo e ele estará frio. Você não vai pegar no gelo e vai queimar a mão com calor, né? Você sabe que você não vai pegar no gelo e ele não vai estar a 120 graus Celsius. Você sabe que ele está mais ou menos frio. Bom, essa noção é interessante, ela é intuitiva, mas ela não está completamente correta. Porque quando você pega uma lâmpada fosforescente, né, uma lâmpada daquela que tem um tubo de mercúrio, a temperatura daquela lâmpada chega a estar aí na ordem de 2.000 graus Celsius. Mas você pega nela, numa boa, sem se queimar. Por quê? Bom, essa noção sua de temperatura, na verdade, ela está mais ligada ao calor, né? A transferência de energia térmica, não realmente a temperatura. A gente vai explicar direitinho o que é temperatura e por que há essas confusões, né, na nossa concepção do senso comum do que é a temperatura. Bom, então vamos começar aqui a explicar. A gente lá falando da última aula de introdução, né, que a gente, com aquela aulinha mais rápida, né, que eu falei o que a gente vai ver no curso de termodinâmica, né, eu dei a motivação. O porquê que a gente estuda termodinâmica? Na física, né? Ok, estudar na química, né? Ok, estudar em outras áreas, mas por que na física nós estudamos termodinâmica? Bem, a física é a ciência que estuda movimento, né? O principal foco da física é o estudo do movimento. Nós sabemos que quando há dissipação da energia mecânica de um sistema, né? Imagina que, eu tropecei e vou cair, mas aqui tem uma corda. Eu seguro na corda. Se minha mão escorregar por essa corda, eu sei que eu posso queimar a mão. Por quê? Ali está tendo dissipação da energia mecânica por causa do atrito da minha mão com a corda. Essa dissipação da energia mecânica, ela leva a um aquecimento, a um aumento de temperatura. Bom, né, então já sabia que dissipação da energia mecânica, muitas das vezes, ele leva a um aquecimento, né? Então a ideia da termodinâmica era saber se eu consigo pegar algo aquecido e recuperar essa energia mecânica aqui que eu perdi, né? Então como é que eu consigo obter movimento a partir da temperatura, né?
Então aqui a gente já sabe, né? A gente conversou na aula passada que historicamente sabia-se que havia dissipação de energia mecânica provocava aquecimento, né? Mas a gente também sabe o quê? Que a energia ela não é criada, energia não é destruída. A energia ela simplesmente se transforma. Bom, se a energia mecânica, né, ela está diminuindo, ela deve estar indo para algum outro lugar, né? A energia ela não tem como eu destruir ela, então ela deve estar indo para algum lugar. Eu tenho que procurar direito para onde é que ela está indo. Ó, se está tendo um aumento de temperatura, deve ter alguma energia associada à temperatura, né? Essa energia é o que a gente vai chamar aqui de energia térmica. É essa energia associada à temperatura. Bom, então nós vamos ter duas maneiras de definirmos cientificamente o que é temperatura. A primeira delas é uma noção mais intuitiva, mais, vamos dizer assim, baseada no fenômeno mesmo da termodinâmica, e a outra é uma noção mecânica, de movimento das moléculas, movimento microscópico dos átomos e das moléculas que constituem a matéria. Essa segunda noção é um pouquinho mais rebuscada e a gente vai ver quando a gente estiver falando de teoria cinética, lá na parte de lei de gases ideais, ok? Agora a gente vai falar sobre temperatura com a noção do fenômeno de termodinâmica, né? Do fenômeno térmico. Bom, então o que é temperatura? Ó, por que eu sei que quando eu coloco a mão em algum objeto que está numa temperatura maior, eu sinto calor, eu sinto o objeto quente? Bom, porque a energia térmica deste objeto que está com uma temperatura maior, por exemplo, se esse estojo estivesse mais quente do que a minha mão, né, a temperatura dele é maior, então a energia térmica flui na direção da minha mão. Tá? Ele flui. A energia térmica sai deste corpo aqui no estojo de temperatura maior e flui em direção à minha mão de temperatura menor. Né? Ou seja, a energia térmica aqui, ela vai do corpo de temperatura maior vai do corpo de temperatura maior para o de menor temperatura, né? De temperatura menor, né? Então essa é a noção de temperatura que a gente tem baseado no fenômeno da termodinâmica. Um corpo de temperatura maior, ele cede energia térmica para um corpo de temperatura menor. E nós dizemos que o calor flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Então, sabendo que a energia térmica, né, ela sai do corpo de maior temperatura e vai em direção ao corpo de menor temperatura, daí a gente já pode saber uma noção que é fundamental na termodinâmica, que é a noção de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico, então? Se eu tenho dois corpos, né? Vamos pegar aqui essas duas canetas aqui, e elas estão com a mesma temperatura, e eu coloco elas em contato, bom, eu já sei que não há fluxo de energia entre esses dois corpos. Por quê? Não há um com a temperatura maior do que o outro para que haja uma direção preferencial de fluxo de energia. Então,
eu não tenho um fluxo de energia, um fluxo de calor aqui nesse contato entre esses dois corpos. Então o equilíbrio térmico ocorre quando eu tenho um corpo A e um corpo B. Eles estão em contato, mas a temperatura dos dois é igual. Quando eu tenho as duas temperaturas iguais, eu chamo isso de equilíbrio térmico. É muito parecido lá em mecânica, quando a gente falava de equilíbrio mecânico. Equilíbrio mecânico ocorria quando eu tinha duas forças contrárias num corpo e essas forças, elas se anulavam, ou seja, elas eram iguais, né? Ou lá no caso de hidrostática, né? Equilíbrio mecânico, lá na hidrostática, o corpo ele sempre vai para um lugar de... O fluido ele sempre se desloca na direção de menor pressão. Então lá eu tenho o equilíbrio mecânico quando as pressões são iguais. Quando as pressões são iguais, não tem motivo para um fluido se deslocar na direção da menor pressão, porque as duas pressões são iguais. Da mesma maneira, aqui, quando as temperaturas são iguais, eu tenho equilíbrio térmico, porque o calor não flui de um corpo para o outro, né? Quando a gente fala ali, ó, energia térmica, ela não vai fluir de um corpo para o outro, porque as duas temperaturas são iguais. Beleza? Vamos continuar. Bom, continuando aqui, nós temos a lei zero da termodinâmica. Historicamente, ela foi a última lei, mas como já tinha a primeira, a segunda e a terceira, e ela era mais básica do que as outras três, então falaram que ela era a lei zero da termodinâmica. Bom, a lei zero me fala que se eu tiver três corpos, um corpo A, um corpo B, um corpo C, se a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, eu posso dizer, então, que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Agora, também, se a temperatura do corpo C é igual à temperatura do corpo B, eu posso dizer que C e B estão em equilíbrio térmico também. Né? O que vai me dizer a lei zero da termodinâmica? É que se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, então eu posso saber que A também está em equilíbrio térmico com C. Tá? A também está em equilíbrio térmico com C. Porque se a temperatura de A é igual à temperatura de B e a temperatura de B é igual à temperatura de C, então logo a temperatura de C também é igual à temperatura de A. Equilíbrio térmico de A com C. Vamos falar agora um pouquinho sobre como medir temperatura. Então, como medir a temperatura? Primeiramente, nós temos que ter em mente que algumas propriedades da matéria são altamente dependentes da temperatura. Um exemplo é o ponto de ebulição. Por exemplo, o álcool, numa pressão de 1 atmosfera, ele sempre vai evaporar por volta de 78 graus Celsius. Mesma coisa a água, sempre vai evaporar 100 graus Celsius numa pressão de 1 atm. Né? Da mesma maneira, o ponto de fusão, ele é dependente da temperatura. Né? Então, sempre para 1 atm, a água congela a 0 graus Celsius. Essas características que são dependentes da temperatura, que sempre ocorrem em uma determinada temperatura,
nós chamamos de pontos fixos da escala. Eu posso construir qualquer escala baseado em pontos fixos, né? Eu posso pegar, por exemplo, a temperatura de fusão do ácido sulfúrico e a temperatura de ebulição do ácido clorídrico e utilizar isso para construir uma escala, né? Pode não ser útil, né? Ela pode não servir para muita coisa, pode não ser prática, mas eu posso construir uma escala baseada nisso, sem problema nenhum, né? Então nós temos algumas escalas. O que vai diferenciar de uma escala para outra é qual o ponto fixo que ela foi construída em cima. A escala Celsius foi construída em cima dos pontos fixos como sendo fusão e ebulição da água, né? A escala Fahrenheit foi construída usando outros pontos fixos, né? Um ponto fixo que era a temperatura mais fria de uma cidade e a temperatura do corpo humano, que também coincidiu como sendo a temperatura mais quente dessa cidade. Temos outros pontos fixos, né? Outras escalas, escala Rankine, a escala Fahrenheit, a Réaumur, a escala Kelvin, né? Temos diversos tipos de escala, cada um baseado em um determinado ponto fixo, né? Em 2 pontos fixos. Sempre é necessário 2 pontos fixos para eu construir uma escala. Tendo 2 pontos fixos, eu consigo construir qualquer escala. Ok? Então a primeira delas, que é a mais usual para todo mundo, né? Que é a mais intuitiva de todas, é a escala Celsius. Por que ela é a mais intuitiva? Por que ela é a mais utilizada? Porque os pontos fixos dela é a fusão e a ebulição da água, ok? Por isso que ela é a mais intuitiva. Nós sabemos que a água congela, né, numa pressão de 1 atm, né? Pressão de 1 atm, a água vai se fundir a 0 graus Celsius, ok? E a água vai evaporar a 100 graus Celsius. Essa é uma escala de temperatura, né? O que essa escala está me dizendo? Qualquer temperatura negativa, eu sei que automaticamente a água vai estar em estado sólido, vai estar em forma de gelo, né? Se você vai para uma cidade e essa cidade está no inverno, numa temperatura de menos 10 graus Celsius, você pode saber que a água nessa cidade vai estar a água natural dessa cidade, né, sem nenhum tipo de aquecimento, ela vai estar na fase sólida, ela vai estar como gelo. Da mesma maneira também, né, não temos aqui no nosso planeta, mas se existisse uma cidade em que a temperatura estivesse acima de 100 graus Celsius, você sabe que a água nessa cidade estaria evaporada, né? Não existiria vida nessa cidade. Porque a água, que é o necessário para a nossa vida, né? Para a manutenção da nossa vida, o nosso solvente, né? No nosso corpo, estaria na fase gasosa. Ok? Então, a ebulição da água, 100 graus Celsius. Tudo que está acima de 100 graus Celsius está na fase gasosa. Tudo que está abaixo de... deixa eu corrigir aqui. Tudo que está acima de 100 graus Celsius, se a água estiver em equilíbrio térmico, ela estará em
fase gasosa. Tudo que está abaixo de 0 graus Celsius, se a água estiver em equilíbrio térmico, ela estará na fase sólida. E tudo que está entre 0 e 100 graus, se estiver em equilíbrio térmico com a água estará aí em fase líquida. Ok? Então, isso é a escala Celsius. Os pontos fixos, fusão e ebulição da água. A outra escala, muito utilizada, né, por conta de um país, é a escala Fahrenheit, né? Essa escala é utilizada em 3 países: Estados Unidos, um país aí na América; Libéria, um país na África; e, mundialmente conhecido, Myanmar, né? Um país no Sudeste Asiático. Essa escala tem 2 pontos fixos, né? Daniel Fahrenheit, ele utilizou como ponto fixo mais baixo uma mistura de água, gelo e um sal de amoníaco. Essa mistura, né, o interessante dela é que ela sempre ficava em uma determinada temperatura, em equilíbrio térmico. Mas ela eliminava, né, das contas do Daniel Fahrenheit temperaturas negativas. Daniel Fahrenheit trabalhava com a física atmosférica, previsão de tempo e etc. Então, ela eliminava números negativos presentes na escala Celsius, porque ele morava numa cidade muito fria, na cidade de Danzig, na Polônia, né? Então, a escala mais baixa, né? Aí vamos dizer na mistura, água e uma espécie e um tipo de sal, não sal de cozinha, mas um outro tipo de sal, né? De tal maneira que 0 graus Fahrenheit, isso equivaleria a menos 17,78 graus Celsius. E a maior temperatura, então, passaria a ser a temperatura de febre do corpo humano. A temperatura a partir da qual o corpo humano estava com febre, que também é uma medida muito boa para a física atmosférica, porque nessas cidades de clima temperado, a temperatura muito dificilmente passa da temperatura do corpo humano. Então, temperatura de febre humana é o outro ponto fixo, de tal maneira que 100 graus Fahrenheit equivaleria a 37,7 graus Celsius. Ok? Então nós temos escala Celsius e escala Fahrenheit. Qual maneira essas duas escalas elas estão relacionadas? Bom, para eu fazer a conversão de uma escala para outra, eu tenho a seguinte expressão: a temperatura em Celsius dividido por 5. Isso tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Com essa expressão, eu consigo transformar qualquer temperatura
de graus Celsius em grau Fahrenheit. E o oposto também. Né? Então, nós sabemos que 0 graus Fahrenheit está para menos 17 graus Celsius e 100 graus Fahrenheit está para 37,7 graus Celsius. Bom, e na escala Celsius, como é que eu faço para transformar os pontos fixos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para a escala Fahrenheit? Bom, é só você utilizar essa expressão aqui. Vamos ver? Bom, eu quero saber 0 graus Celsius. Como é que eu faço para passar 0 graus Celsius para Fahrenheit? Aonde está temperatura em Celsius, eu vou colocar o 0. 0 dividido por 5. Isso aqui é igual a temperatura em Fahrenheit, que é quem eu quero achar, menos 32 dividido por 9. Bom, 0 dividido por qualquer número é 0. E 9 vezes 0 é 0, né? Então, eu sei que 0 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Se eu isolar, a temperatura em Fahrenheit seria igual a 32 graus Fahrenheit. Ok? Então, a temperatura em que a água congela na escala Fahrenheit é 32 Fahrenheit. Ok? Então aqui nós temos congelamento, a fusão da água. Ok? E o outro ponto fixo? Agora eu quero saber quanto é 100 graus Celsius, né, a ebulição da água, na escala Fahrenheit. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 100 graus Celsius dividido por 5. Isso aqui é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 100 dividido por 5, isso daqui vai dar 20. 20 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 9 vezes 20, passo aqui multiplicando, vai dar 180. Se eu isolo, passando aqui somando, eu vou ter que a temperatura em Fahrenheit é de 212 graus Fahrenheit. Ok? Então aqui a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit, ok? Então na escala Fahrenheit a água congela a 32 Fahrenheit e a água evapora a 212 graus Fahrenheit, ok? Então por isso que ela ainda é muito utilizada nos Estados Unidos, por questões de praticidade. Eles acham isso mais intuitivo do que comparar com a temperatura de congelamento e evaporação da água. Eles preferem comparar o que? Com a temperatura do corpo humano, da febre humana, né? Se está numa temperatura acima de 100 graus, está acima da temperatura de febre do corpo humano, né? E é uma escala em que muito dificilmente vai ter valores negativos, mesmo no inverno, naqueles países onde o inverno é rigoroso. A outra escala que é cobrada em vestibulares e Enem é a escala Kelvin, tá?
As outras escalas, Reinamil, Rankine e etc., elas não são cobradas nesses exames de avaliação, tá? Então não precisa se preocupar com elas. Escala Kelvin, também chamada escala absoluta. Essa é a escala utilizada por cientistas, ok? Cientistas não utilizam a escala Celsius, não utilizam a escala Fahrenheit, eles utilizam escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Por que escala absoluta? Bom, os cientistas que estudaram gases ideais, eles perceberam que existia, né, eles traçaram a reta, né, da pressão pela temperatura, né, como é que a pressão se comporta de acordo com a temperatura. E eles verificaram o quê? Que se fossem esfriando os corpos, né, esfriando esses gases, a curva deles todas chegavam na pressão zero na mesma temperatura. Ok? Então, para diferentes gases sempre chegavam na pressão zero na mesma temperatura. Pressão não pode ser negativa. Ok? Então, essa daqui ficou caracterizada como a menor temperatura que pode existir, né? Hoje em dia, tendo a noção de que temperatura é um movimento microscópico dos átomos, essa temperatura tem-se a interpretação de que é a temperatura em que todo movimento microscópico ele para, né? Os corpos constituintes da matéria, né? Todos os átomos, todos os elétrons, todos os prótons, todos os nêutrons, eles estão parados, completamente parados nessa temperatura, né? Que é a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, para ser bem preciso, ok? Então, a temperatura Kelvin, ela é uma adaptação, né, da temperatura Celsius para que a menor temperatura possível seja zero, ok? Mas todos os pontos fixos são baseados na escala Celsius também, é na água. A diferença é que isso daqui vai equivaler ao meu novo zero. Só que agora eu não chamo mais de grau, eu simplesmente chamo de zero Kelvin. Aqui não é ok, tá? Aqui é zero. Então, zero Kelvin menos 273,15 graus Celsius. Agora, porque ela é uma escala absoluta, né, baseada no movimento atômico, eu não chamo ela mais de grau, tá? Então, zero Kelvin. Para eu transformar de Celsius para Kelvin, a conta é bem simples. O meu novo zero é menos 273,15. Então, a temperatura em Kelvin, ela tem que ser a temperatura em Celsius mais 273,15. Ok? Essa é a fórmula de conversão das temperaturas. Ok? Então, se eu preciso saber qual é a temperatura de congelamento da água, né? 0 graus Celsius, quanto é em Kelvin? Não sei. Como é que eu faço para saber? Vou substituir aqui em temperatura Celsius, vou colocar o zero, né? Então, a temperatura em Kelvin, 0 mais 273,15. Então, minha temperatura em Kelvin, temperatura em que a água congela em Kelvin, 273,15 Kelvin, tá? Temperatura de fusão da água, de ebulição da água. Bom, a ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Quanto é que é isso em Kelvin?
Bom, vou pegar ali e vou substituir. Então, temperatura em Kelvin, 100 mais 273,15. Então, a temperatura em Kelvin, ela é 373,15 Kelvin, tá? Aqui eu tenho a temperatura de fusão da água. E aqui eu tenho a temperatura de e a ebulição da água, ok? Bom, e o que ocorre agora com as escalas quando eu estou trabalhando com variações de temperatura? Ou seja, eu estou medindo agora se eu estava em 0 graus Celsius e eu vou para 100 graus Celsius. Isso daí me dá uma diferença de temperatura de 100 graus. Será que uma diferença de temperatura de 100 graus equivale a uma diferença de temperatura de 100 graus Fahrenheit? Vamos ver? Bom, a gente já tinha calculado nos exemplos anteriores que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. E que 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Ou seja, se eu pego água que está congelando, né, e eu aqueço essa água até a temperatura de ebulição, eu aumentei, né, se essa daqui é a minha temperatura final e essa daqui é a minha temperatura inicial, eu aumentei, né, meu ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, 100 menos 0, isso aqui vai me dar 100 graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Isso em graus Fahrenheit vai me dar quanto? Estaria equivalendo aqui a 212 menos 32, né? Isso aí vai dar 180 graus Fahrenheit. Isso significa que uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, isso não equivale a uma variação de temperatura de 100 graus Fahrenheit. Ele equivale a 180 graus Fahrenheit. Ok? Bom, então aqui vai uma notícia boa para vocês. Quando estiver falando de variação de temperatura, aí você vai poder utilizar a sua amada regra de 3. Tá? Quando eu estiver falando sobre variação, note, eu não estou falando de conversão de valores de temperatura, mas sim de conversão de variações de temperatura. Tá? Então eu posso utilizar a regra de 3. Eu sei que 100 graus Celsius de variação de temperatura equivale a 180 graus Fahrenheit de variação. Então, minha variação em graus Celsius, isso aqui está para variação em graus Fahrenheit. Um exemplo aqui, vamos utilizar, e se eu tiver uma variação de
8 graus Celsius. Quanto isso vai dar uma variação de quantos graus Fahrenheit? Bom, eu posso fazer aqui, 8 está para variação em graus Fahrenheit, assim como 100, uma variação de 100 graus Celsius está para uma variação de 180 graus Fahrenheit. Okay? Então, eu multiplico cruzado aqui, eu sei que 100 vezes a variação temperatura em Fahrenheit, isso aqui é igual a 80 vezes 180. Passo o 100 para cá, dividindo. 8 vezes 180 dividido por 100. Bom, 8 vezes 180, isso dá 1440. Dividido por 100. Corta um zero. Isso aqui vai dar 14,4 graus Fahrenheit, tá? Note, eu não estou dizendo que 8 graus Celsius equivale a 14,4 graus Fahrenheit, mas que um aumento ou uma diminuição de 8 graus Celsius equivale a um aumento ou uma diminuição de 14,4 graus Fahrenheit. Se você utilizar lá naquela fórmula, fica aí para você, como dever, mostrar que 8 graus Celsius não é 14,4 graus Fahrenheit, ok? Não é. Isso daqui é uma variação de temperatura, ok? Bom, galera, era tudo isso que eu tinha para falar por hoje. Até a próxima.